FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Senhoras e senhores, bom dia. A iniciativa desse debate, promovido pela Folha da Manhã e pela Rádio Nossa Missão FM, foi tomada para que o eleitor e a sociedade como um todo conheçam um pouco das ideias e o confronto delas, de nossos candidatos a deputado federal e estadual. Desnecessário dizer das dificuldades de promover algo semelhante. Primeiro, por causa da agenda dos candidatos, a quem antecipamos já os nossos agradecimentos pela presença. E segundo, por causa da exigente legislação eleitoral que existe atualmente. Nosso propósito inicial era realizar 3 debates, mas essa legislação não permite que um mesmo candidato participe de 2 eventos numa mesma emissora de rádio. Inicialmente, devemos agradecer o apoio da direção da Rádio Nossa Missão, através do seu diretor, o padre Eduardo Pádua Carvalho, e dos dirigentes dos partidos que entenderam o propósito desse debate e por 4 vezes atenderam o nosso convite para as reuniões decisórias. O critério encontrado pelos organizadores para definir a participação nesse debate foi o de convidar para ele todos os partidos devidamente constituídos na Justiça Eleitoral em Passos. Aqui, eles são em número de 16. Como outros 2 têm candidatos, mas não têm representação oficial em Passos, os 16 aprovaram a participação de seus representantes nesse debate. Agora, de manhã, ouviremos os candidatos a deputado federal e, à tarde, os candidatos a deputado estadual. Os organizadores e partidos definiram a seguinte regra do debate. O primeiro bloco, apresentação de cada candidato por ordem de sorteio, que já foi feito durante a reunião dos organizadores e partidos no último dia 8. O tempo de cada um é 3 minutos cada participante. Aqui na frente temos uma tela com o tempo, com o relógio que vai contar o tempo disponível. O segundo bloco, perguntas dos promotores do evento. Folha da Manhã e Rádio Nossa Missão para cada um dos participantes. Ordem de sorteio já realizada. Tempo de 30 segundos para perguntas e de 2 minutos para a resposta dos candidatos. O terceiro bloco, candidato, pergunta para candidato. A ordem de perguntas já foi definida por sorteio, que escolheu o candidato a fazer a pergunta, que em ato contínuo escolherá quem vai dar a pertinente resposta. O candidato escolhido para responder não poderá ser questionado por outro candidato, ou seja, um candidato só responderá uma pergunta. O candidato sorteado terá 30 segundos para sua resposta, 30 segundos para a sua pergunta, o que responderá terá 2 minutos para a resposta e o que perguntou terá direito a uma réplica de 1 minuto. No quarto bloco, os candidatos responderão, na ordem fixada em sorteio, perguntas dos ouvintes, leitores e internautas, dentro dos seguintes temas já estabelecidos: educação, saúde, segurança e infraestrutura. As perguntas serão realizadas em 30 segundos e para cada resposta o candidato terá 2 minutos. No quinto bloco, considerações finais de cada candidato, quando cada participante dá 3 minutos para as derradeiras ponderações, na ordem fixada em sorteio já realizado. Então, vamos iniciar nosso debate com a apresentação dos candidatos, que terão 3 minutos para se apresentarem. A começar agora com a apresentação do candidato Carlos Mérez. Bom dia a todos os presentes, senhores, e pelo som que está pulando um pouquinho. Mas muito obrigado pela presença de todos. Cumprimentar o Parreira, a nossa Folha da Manhã, por realizar esse debate. E esse debate é certamente a maneira mais democrática de nós expormos as nossas ideias, prestarmos contas. Cumprimentar os companheiros à minha esquerda, o Jefinho, o Duarte, o Rodrigo, o Renato, enfim, todos os colegas aqui, companheiros que também disputam uma vaga na Câmara Federal. Depois de 20 anos atuando na região, eu sou Carlos Mérez,
nascido em Guardinha, distrito de São Sebastião do Paraíso, registrado no meu Paraíso, e sou deputado distrital, há 20 anos servindo a nossa região. Fui relator de orçamento, fui ministro de esporte e turismo, fui relator da lei da micro e pequena empresa e do MEI, que são trabalhos que eu acho relevantes, e nos últimos 3 anos e meio, secretário de Transportes e Obras, que a pedido do Renato, nós estamos fazendo essa renovação aí na BR-MG 050 e começando a 146. Esse foi o deputado Carlos Melles. Agora, apresentação, Rodrigo Pacheco. Muito bom dia a todos. Eu saúdo o nosso companheiro, querido Carlos Parreira, saúdo também a Folha da Manhã, a Rádio Nossa Missão, por essa iniciativa singular de permitir ao povo de Passos da região que conheça os candidatos que pleiteiam o cargo de deputado federal e o cargo de deputado estadual nas eleições de 5 de outubro. Cumprimento e saúdo de maneira muito respeitosa os nossos colegas candidatos, à minha esquerda o candidato Antônio Duarte, à minha direita o companheiro Jefinho, colega advogado, o deputado e secretário de Obras, deputado Carlos Melles, o conterrâneo Renato Andrade. Cumprimento também a todas as pessoas presentes, lideranças políticas, vejo ali também o candidato a deputado estadual Emidinho Madeira nos prestigiando nesta manhã. Eu sou Rodrigo Pacheco, tenho 37 anos de idade, sou advogado, membro da Ordem dos Advogados do Brasil. Meu pai foi pioneiro do transporte coletivo aqui na cidade de Passos, foi fundador do Expresso Aliança na década de 60, conheceu minha mãe, que era daqui de Passos, já falecida. Minha mãe era professora, foi diretora da Escola Estadual São José, no bairro Coimbras. Meus irmãos, Hélio Júnior e Aloysio, nasceram aqui em Passos. Aqui também eu, Rodrigo, me criei a minha infância, a minha adolescência, estudei na Escola Estadual Venceslau Braz, estudei no Colégio Imaculada Conceição, criei as minhas maiores e melhores amizades. Me tornei advogado, tendo ido para Belo Horizonte para poder estudar, como tantos outros colegas da época, conterrâneos, que foram para São Paulo, Ribeirão Preto, Franca. Eu fui para Belo Horizonte, me estabeleci como advogado. Como disse, sou conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, mais novo da história da OAB, fui membro do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Minas Gerais, membro do Conselho de Criminologia e Política Criminal no 2º mandato do governador Aécio Neves e me candidato pelo PMDB, com apoio do PMDB tradicional de Passos, de grandes lideranças de Passos, com o propósito de fazer uma política diferente. Saúdo de maneira muito especial os meus conterrâneos passenses. Foi pelas mãos de um passense que eu entrei na Faculdade de Direito, que me inspirou, Dr. André Prado de Vasconcelos. Foi pelas mãos de um passense, Maurício de Oliveira Campos Júnior, que eu aprendi o ofício de advogado, e é por Passos, pelos passenses e por toda essa nossa valorosa região sudoeste e sul de Minas, que eu me candidato a deputado federal, com a bênção de todos aqueles que estão comigo. Muito obrigado. Apresentação do candidato Renato Andrade. Bom dia a todos. A voz está ruim, mas é um prazer estar aqui debatendo sobre ideias, pensando no futuro da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado e do nosso país. Quem não me conhece, para quem está escutando, alguém está visitando a gente aqui da cidade, eu sou o Renato Andrade, 43 anos, casado com a Cláudia, pai do Marcelo e do André, filho do Jones Andrade, neto do Joaquim Andrade. Eu acho que quem mora na nossa cidade dispensa qualquer tipo de apresentação, porque essa cidade que eu amo, que faz parte da minha história, faz parte da minha vida, e que eu não vou medir esforços para fazer o melhor para o nosso povo de Passos, para a nossa região. Comecei praticamente na política, vendo meu pai no sindicato rural durante 9 anos,
era praticamente ao lado do meu irmão Renan, da minha irmã Rejane, que estão aqui, era praticamente o braço direito dele, sempre acatando as suas ordens e aprendendo com a sua sabedoria. E talvez das maiores ações que ele teve foi a escolinha do Sindicato Rural, que ele me colocou para coordenar. Na época, nós tínhamos mais de 200 menores infratores, em Passos, carentes. E ali despertou em mim a vontade de fazer o bem para o nosso povo, porque eu acho que a política é uma forma de melhorar a vida da nossa população. Depois fizemos a Olimpíada de Bairro, que até hoje é um sucesso. Na época tivemos uma participação de 3.000 integrantes. Posteriormente a Olimpíada Rural também, que foi, sem dúvida nenhuma, a oportunidade de trazer o mais humilde, que era dono do Parque de Exposição, para participar junto com a elite. Depois, candidatei a vereador, tive a honra de fazer 25% dos projetos, ser autor de 25% dos projetos de lei da Câmara no primeiro mandato. E isso para mim é um motivo de muito orgulho, porque hoje mais de 7.000 pessoas em Passos andam de ônibus gratuito, porque eu consegui reduzir de 65 anos para 60 anos a gratuidade do transporte coletivo. Depois fui subsecretário, candidatei a deputado federal e naquele momento a vontade de representar o nosso povo, de representar a nossa região, era maior do que qualquer sacrifício. O governador Anastasia viu essa luta e me convidou para ser subsecretário. Depois, o tempo não vai dar, porque é muita coisa que nós fizemos. Depois conseguimos assumir 1 ano e 3 meses como deputado federal e fazer a diferença. Porque depois que eu assumi como deputado federal, a nossa região mudou. E é por isso que eu estou trabalhando, fazendo o melhor para o nosso povo. Obrigado, candidato. Agora, a apresentação do candidato Jefinho. Bom dia a todos e a todas. Trago aqui minhas homenagens, primeiramente à Rádio Nova Missão, ao Jornal Folha da Manhã, viu, Carlos Barreira? Vossa Senhoria saiba da gratidão que eu tenho por ter sido convidado para participar de um evento de tamanha importância para a nossa sociedade. Cumprimento o Dr. Antônio Carlos Duarte, Rodrigo Pacheco, nosso caro advogado, Carlos Meles, Renato Andrade, nosso direto amigo, ex-companheiro de Câmara Municipal de Passos. Meu nome é Jefferson Rodrigues Faria, tenho 46 anos de idade, nasci no bairro da Penha, sou policial militar reformado, advogado, militante na região nossa aqui em 4 áreas do direito. Fui vereador por Passos na legislatura 2009-2012, juntamente com o Renato Andrade, Tia Sinira, que está aqui presente, João Rezende, e dentre outras coisas, usando até da técnica jurídica, combati situações que levavam prejuízo à nossa sociedade. Quais seriam? Aumento indevido de impostos, sem a devida justificativa, aumento indevido de subsídios de vereadores, prefeitos e secretários, sem a devida justificativa. Fui presidente da CPI da zoonose, que coibiu a farra do dinheiro público, tendo sido indiciados 6 servidores municipais, e infelizmente política é coisa séria, a gente não pode ter a devida dó de quem erra com a coisa pública. Fui autor da emenda que criou o Quartel do Meio Ambiente na comarca de Passos. Fui relator do projeto de lei da contrapartida do IFSU, e dentre outras coisas, por ser advogado, por ser policial militar, eu tenho muita responsabilidade com a coisa pública. Sou representante de militares em mais de uma centena de cidades hoje no estado de Minas Gerais. E trago na responsabilidade com a coisa pública o novo ideal de política. O ideal de política de ver que, primeiramente, a gente vislumbra o bem da coletividade. O coletivo é o interesse de qualquer político em qualquer esfera, legislativa, municipal, estadual e federal. Então fui conhecido por ser veemente na cobrança e na fiscalização da coisa pública.
Se a segurança de Passos não está o ideal, se a questão de emprego de Passos não está ideal, alguma coisa está de errado. Então colocamos o nome aprovação para continuar nessa fiscalização do erário público. Eu agradeço a todos. Obrigado, candidato. Apresentação do candidato Antônio Carlos Duarte. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero manifestar aqui toda a minha satisfação com o jornal Folha da Manhã, com a Rádio Nova Missão, a Folha da Manhã, que eu, durante muitos anos, tive a honra de ser colunista, oportunidade que me rendeu valiosos juros aqui em Passos, em termos de tratativas dos problemas brasileiros. Quero também agradecer aqui as honradas presenças do Dr. Rodrigo Pacheco, que é ao meu lado, do Dr. Jefinho, do Dr. Carlos Melles, que já conheço também há muito tempo, e do Dr. Renato Andrade, que muito bem está representando a região, nossa cidade. Bem, para os que não me conhecem, eu acho que aqui deve ter muita gente também, não sei. Eu sou natural de Belo Horizonte, mas estou radicado aqui na cidade de Passos já há quase 30 anos. Sou delegado aposentado da Polícia Civil e sou também aposentado como professor universitário, tendo lecionado também por 20 anos, por cerca de 20 anos, nas faculdades de Direito de São Sebastião do Paraíso, pertencente à Unifenas, e também na Faculdade de Direito de Passos, da Universidade do Estado de Minas Gerais, FESP-UENG. Lecionei, nesse período, as disciplinas de Ciência Política, Direito Constitucional, Direito Tributário e outras disciplinas. Hoje eu exerço aqui a advocacia, de forma que eu estou muito honrado com esse convite e eu quero aqui participar desse espaço democrático com as minhas ideias e, é claro, num debate sadio, com muito respeito a todos os nossos colegas aqui da mesa. Obrigado, candidato. Passaremos então para o segundo bloco, com as perguntas dos promotores do evento. Lembrando que esse debate está sendo transmitido pela Rádio Nossa Missão e ele está sendo gravado também pela TV FESP, Marcos Lopes e outros companheiros, que depois será postado na internet e também no TV Clique Folha. Neste bloco, para cada um dos participantes, por ordem de sorteio, nós faremos as perguntas dos organizadores, Folha da Manhã e Nossa Missão. Tempo de 30 segundos e 2 minutos para as respostas dos candidatos. No Brasil, a pergunta pelo sorteio é para o candidato Jefinho. No Brasil, nós temos 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Isso é assim para que haja um equilíbrio dos poderes. O fato do Poder Legislativo fazer sempre a vontade do Executivo em troca de favores que beneficiem a sua comunidade não o torna desnecessário? Onde fica a fiscalização dos atos do Executivo e a discussão dos projetos de leis com a população? Primeiramente, eu exponho que essa pergunta cai como uma luva, porque eu acabei de expor a Vossas Senhorias, a sociedade de Passos, que eu sou um político que cobra a fiscalização da causa pública, da coisa pública. Infelizmente, os conchavos políticos, os acordos pré-eleições em questão de cargos, para que se haja o apoio ao devido candidato, faz da nossa legislação, dos nossos poderes, uma infringência entre si. Eu acredito, sim, que o Poder Judiciário, principalmente através do Supremo Tribunal Federal, tem que coibir, e a missão e a função do Ministério Público Federal, dentre outras coisas, é fiscalizar e dar eficiência nessa situação. Porque, além de tudo,
isso aí se torna em corrupção ativa, em corrupção passiva, em favorecimento real, em crime. Então, na minha opinião, o Poder Legislativo, ele é necessário porque legisla o que vai ser em função de nossa sociedade. Mas, como muito bem é questionado na pergunta, se houver uma infringência, uma ingerência do Poder Administrativo no Poder Legislativo, ele passa assim a ser ineficiente. Ele é necessário. Eu acredito sim que o órgão normativo máximo da nossa sociedade, que é o Supremo Tribunal Federal, tem que fazer de tudo para que cada um haja dentro da sua circunscrição. O que ocorre? Os poderes são independentes, mas harmônicos entre si. É o que reza a lei, né, doutor? Mas eles não tem que haver uma ingerência. Não tem que haver uma má-fé para que isso ocorra, porque senão quem paga é a sociedade. A justiça, através do seu órgão normativo, tem que pôr na cadeia quem usa dessa questão. Eu agradeço. Obrigado, candidato. Pergunta agora para o deputado Carlos Melles. Nos últimos anos, a região do Lago de Furnas sofre com o esvaziamento, comprometendo o turismo, a criação de peixes que o próprio governo incentivou. Como o senhor vai atuar para diminuir esses problemas? Eu acho que nós vamos atuar melhor no coletivo, porque a dívida de Furnas com a nossa região é imensa. Eu realmente sou inconformado com o que Furnas fez com a nossa região. Inundou cidades, expulsou pessoas e mudou toda a região. Agora a segunda e terceira geração já se acomodam um pouco mais e se adaptaram, vendo no lago uma oportunidade para a economia, para o turismo, para o desenvolvimento da região. A verdade é que nós fizemos não só audiências públicas aqui, como fizemos em Brasília. E ficou muito claro que nós estamos sujeitos, e aqui nós temos 3 advogados, a uma legislação inadequada que precisa mudar, que a primeira caixa d'água é a nossa represa do Lago de Furnas. E ela é a reguladora de outras 7 represas aqui para baixo, e ela tem que fazer esse papel regulatório. E a nossa região sofre muito. Como o Brasil não tem uma política energética, da matriz energética correta, nós sofremos, que não é nem eólica, nem termoelétrica, nem de cogeração. De modo que há que se fazer com Furnas, não é uma pressão, um ato legislativo muito forte para que a gente tenha uma cota mínima de não abaixar 16 metros, e sim no máximo 2, 3 metros, e seja um ato regulatório de outras fontes de energia para que a nossa região e a nossa gente não sofra tanto. Mas repito, é uma injustiça o que Furnas fez com a nossa região. Leva o recurso da energia e não fez nenhum social para nós. Obrigado, candidato. Pergunta agora para o candidato Renato Andrade. Renato, já dura cerca de 30 anos o impasse envolvendo os proprietários nas terras do Parque Nacional de Serra da Canastra. O senhor tem conhecimento desse impasse? Saberia explicar o que está acontecendo? Qual a proposta para resolver essa questão? Nós temos conhecimento dessa grande luta, inclusive já fomos com moradores, com proprietários de terra de São Roque de Minas, Vargem Bonita, de toda a nossa região, em Brasília, várias vezes, porque eu acho que tudo que for para prejudicar o produtor rural, a gente tem que estar lutando e defendendo essa classe que é talvez a mais importante do nosso país. E esse complexo da Serra da Canastra foi mal feito em 1972, quando ampliaram o parque para 200 mil hectares, mas só indenizaram 73 mil hectares. E fica essa luta de mais de 30 anos. E o grande prejudicado é a nossa região, é o nosso povo, e a gente tem que trabalhar muito, com muita determinação, para que haja um consenso, para que haja tranquilidade. Porque, de um lado, o Ministério Público, do outro lado, a Justiça Federal,
do outro lado o produtor, do outro lado os moradores, do outro lado a classe política, e não se acerta. E o grande prejudicado acaba sendo a nossa população. Então é um tema importantíssimo, que já teve a minha atenção e parece que está caminhando para um consenso. Mas muito precisa ser feito. Porque é muito fácil chegar e falar, você vai embora dessa terra, você vai ser... isso daqui é preocupação com o meio ambiente, você tem que desocupar. Mas ninguém preocupa para onde eles vão, ninguém preocupa ninguém fala como vai ser o pagamento dessa indenização. É muito simples, é muito bonito fazer a história em cima do produtor. É muito simples querer fazer bonito, falar do meio ambiente em cima da nossa região. Igual o Lago de Furnas foi um prejuízo para a nossa região, essa indenização da Serra da Canastra, esse impasse também é um grande prejuízo para o nosso povo. Obrigado, candidato. Pergunta agora para o candidato Antônio Carlos Duarte. Candidato, os representantes políticos têm desgaste muito grande com a população pelo fato de aparecerem para conversar com o povo somente no período eleitoral. Caso eleito, pretende manter um canal permanente de conversa com a população e como fará isso? Bom, em primeiro lugar, eu preciso deixar claro que o deputado, além da sua função principal, legislativa, ele é, por assim dizer, um lobista dos interesses, do interesse público, do interesse da coletividade, e deve atuar junto aos poderes constituídos para viabilizar esse canal de comunicação com o poder, né? Então, isso, hoje em dia, em muitas situações, nós vemos que isso fica um pouco desvirtuado. É por isso, é por essa razão, por essa falha, muitas vezes, do representante do povo, que a sociedade é obrigada a se organizar de outras formas para atingir esse objetivo, que é manter um fluxo, uma via que se dirija aos órgãos competentes para atender os seus problemas, desviando-se, inclusive, do partido político, né? Que o partido político, por natureza, tem essa representação, mas muitas vezes ele não faz isso. Então, é preciso que essa representação seja feita, e no meu caso particular, evidentemente, por estar em jogo o interesse de todos, o interesse da coletividade, o interesse do povo, a solução dos seus problemas, tem que manter um canal direto com todas as instâncias da sociedade civil, né, em benefício desse mesmo povo. Obrigado, candidato. A última pergunta desse bloco para o candidato Rodrigo Pacheco. O senhor, se eleito, trabalharia por uma reforma política do país? O que pensa sobre o financiamento público de campanha e o voto distrital? Meu caro Parreira, eu gostaria muito de ter respondido a todas as perguntas que foram feitas aos outros candidatos, mas talvez essa seja mais apropriada e mais cabível para o momento político brasileiro. Milhares de pessoas foram às ruas no ano passado, outras tantas esse ano, buscando uma melhoria da classe política que possa conferir uma repartição de poderes absolutamente transparente no Brasil. Para que haja efetivamente essa mudança política no nosso país, é fundamental que seja votada de maneira urgente, já para a próxima legislatura, a reforma política brasileira, que é a mãe de todas as reformas. Nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, queremos levar para a política partidária esse grande projeto de reforma política nacional, que visa, sobretudo, conferir maior transparência e menor influência do poder econômico nas eleições, proibindo doação de pessoas jurídicas nas eleições,
valorizando os partidos políticos. Não é possível que no Brasil haja mais de 30 partidos políticos, muitos deles absolutamente sem ideologia e sem compromisso ético com o cidadão, de modo que a reforma política brasileira há de ser a pauta ordinária e imediata do Congresso Nacional na próxima legislatura. Em relação ao financiamento público, é fundamental que haja um financiamento democrático de campanha, permitindo que as pessoas físicas também possam doar, mas retirando o poder das grandes oligarquias econômicas nas eleições. Porque o sujeito que representa grandes oligarquias econômicas não tem o compromisso com aquele que merece e necessita ter o trabalho político direto, que é a população, fundamentalmente a população mais pobre. Eu tenho um compromisso com a reforma política no nosso país e vai ser o primeiro grande ato que no nosso mandato, junto com os companheiros de partido da coligação, nós faremos no Congresso Nacional. Uma reforma política real, verdadeira, que possa conferir melhor credibilidade à política brasileira, para que não haja tanta influência do Poder Judiciário no Poder Legislativo e no Poder Executivo. É fundamental que haja aprovação dessa nossa reforma política. Obrigado, candidato. E agora nós passamos para o terceiro bloco. Candidato, pergunta para candidato. A ordem de perguntas já foi definida por sorteio, que escolheu o candidato a fazer a pergunta, quem, ato contínuo, escolherá quem vai dar a pertinente resposta. O candidato escolhido para responder não poderá ser questionado por outro candidato, ou seja, um candidato só responderá uma pergunta. O candidato sorteado terá 30 segundos para a sua pergunta, o que responde terá 2 minutos para a resposta e o que perguntou terá direito a uma réplica de 1 minuto. O primeiro a perguntar, pelo sorteio que nós realizamos, é o candidato Carlos Melles, que escolhe o candidato e faz a pergunta. Eu vou fazer a pergunta ao colega deputado Renato Andrade, porque ele viveu já um período como deputado e tem já uma experiência, uma vez que os outros ainda não exerceram mandato. Deputado Renato Andrade, esses anos em que Vossa Excelência assumiu a Câmara dos Deputados e depois como secretário, eu gostaria que você considerasse a nós um pouco dessa pergunta que nos antecedeu, sobre voto distrital, reforma política e o voto regional e o que faz pela região um deputado quando é comprometido com ela. Quero agradecer a pergunta, aproveitar e cumprimentar na apresentação o nosso deputado Carlos Melles, Jefinho, que foi meu colega vereador, doutor Rodrigo, doutor Duarte, dizer que a forma do voto distrital, talvez ela garanta a uma região representantes. Por quê? Passos ficou muito tempo sem um deputado aqui, e isso refletiu diretamente no desenvolvimento da nossa cidade. Isso refletiu diretamente no desenvolvimento até mais dessa região, porque o nosso querido deputado Carlos Melles foi deputado durante todo esse período, mas ficou sozinho. A região é muito grande e isso refletiu no nosso povo, porque Passos, Paraíso teve um deputado, Passos não teve. E se fosse esse voto distrital, talvez as duas cidades, as duas regiões teriam um deputado nesse período todo. E como o senhor disse, secretário, com todo respeito, secretário, deputado, o deputado é ele que traz o recurso para a cidade, para a região, porque grande parte dos nossos impostos, que são muitos, vai para Brasília. E a fatia do bolo é repartida entre os deputados. E durante muito tempo, nossa região, nossa cidade ficou sem deputado local. E isso prejudicou o nosso povo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito para, seja de um sistema político ou de outro, o que nós temos que ter é união, vontade de representar a nossa região. E o voto distrital talvez seja a forma mais democrática de todas as regiões de Minas Gerais ter seu representante. Não correr o risco de um Triângulo Mineiro ter 20 deputados e o sul de Minas ter 6. A nossa região é mais rica que a deles. Só que eles tiveram mais investimentos, mais recursos e nós ficamos para trás. Nós ficamos a ver navios em muitas situações. Por isso que eu... Obrigado. 1 minuto de réplica.
Deputado Renato, não só a representação e representatividade, nós sempre achamos que Passos e Paraíso são duas grandes cidades, mas tem que ter representantes juntos. Um deputado federal mais outro deputado federal é mais do que dois deputados. Um estadual mais outro estadual também é mais do que dois deputados. Câmara juntos, prefeitos juntos, a região juntos. Nós podemos, nesses 20 anos, trabalhar de uma forma muito correta, harmônica, e trazendo para cá esses recursos que o deputado Renato falou, dos impostos. Aqui tem mais de 1,5 bilhão de investimentos investidos na região a fundo perdido. Eu não posso deixar de dizer o seguinte, embora Passos não tenha tido deputado naquela época, eu não deixei de servir a Passos a todo momento e continuo servindo. Obrigado, deputado. A pergunta agora quem faz é o candidato Rodrigo Pacheco, que escolhe o candidato a responder. Eu gostaria de fazer pergunta ao candidato Renato Andrade. Então, o deputado Carlos Melles. Deputado Carlos Melles, em relação à pavimentação da BR-146, que foi anunciada há pouco tempo como já concretizada, e vários deputados compareceram à solenidade apregoando a paternidade dessa obra. Eu gostaria que houvesse esclarecimento em relação qual é a origem desse recurso em relação a esta BR e, enfim, ela será ou não efetivada nos próximos meses? Obrigado, caro Rodrigo Pacheco, pela pergunta. Rapidamente é o seguinte, em 1999, eu como relator do orçamento, eu presto conta em todos os ambientes, e isso está registrado no meu site, de que nós federalizamos a 146, que não era estadualizada, e a 265, que já era federal, e trouxemos para cá. Ela só falta hoje o trecho da Mumbuca e a 266, trechos que produtores embargaram, mas pelo trabalho, e aqui eu quero complementar não só a Belinha, como a Rosângela, como uma equipe também de vereadores que trabalharam muito também para a conclusão dessa obra, que só falta um pequeno trecho da Mumbuca e muito rico. Essa obra, ela teve um problema depois político, a 265, que são mais de 260 milhões investidos. A 146, nós já chegamos com ela até Ilicínia, e fizemos com que a região tivesse, Bom Jesus, por exemplo, hoje tem 5 ligações asfálticas, inclusive na nossa São Pedro da União, a Bom Jesus. E todos esses caminhos, 2 federais, uma estadual, que vem no caminho de Minas. Então a região ficou muito bem servida. E a pergunta é muito boa. Existem os recursos, 100% dos recursos, e havia uma trava política que foi resolvida agora, e o Renato trabalhou muito nisso, como vocês, se eleitos, trabalharam muito, e juntos nós fizemos a diferença para a região. Unidos, fizemos a diferença. Eu brinco que eu paternizei, mas teve um monte de companheiros depois, o Geraldo Tadeus fez isso, o Moscone fez isso, Guerra fez isso, todos os deputados ajudaram muito na conclusão da 146. 1 minuto para a candidato Rodrigo. Eu acho fundamental que nós tenhamos uma cultura política, é isso que o povo reclama nas ruas, que seja uma cultura transparente de realizações. Nós vivemos um momento de anúncios, é a política do anúncio de que vai fazer, do anúncio de que vai sair a verba. Por isso que eu costumo dizer que político deve primeiro entrar com a verba, depois com o verbo. Nós precisamos realizar e depois propagar as realizações. Acho um verdadeiro crime a grande publicidade que se faz em relação a coisas que ainda não saíram. Eu espero, uma vez eleito deputado federal, que eu possa somar e efetivamente nós consigamos ter o prestígio político necessário junto ao governo federal, de onde vem o recurso da BR-146, para que nós possamos finalizar de uma vez por todas esse grande anseio da população da nossa região, que é ver pavimentado um trecho diminuto, um trecho pequeno, e que por falta de prestígio político, com todo respeito do governo federal, fruto da questão da política partidária, nós não conseguimos até aí, aqui. Então quero somar com o senhor, com o Renato, com o Odair Cunha, nessa empreitada, para que enfim essa BR saia do papel. Nós pediremos ao público de manifestar a participação dos candidatos.
milhões, né, rapaz? Nós gostaríamos de pedir aos correligionários que não se manifestassem. Pode comprometer a imagem de seus candidatos. O candidato agora escolhido por sorteio é Antônio Carlos Duarte, que escolhe o candidato a fazer a pergunta. Doutor Rodrigo, o senhor, pelo que eu já consta dos seus pronunciamentos aí, através dos panfletos e tudo, eu vi que o senhor tem um interesse muito grande pela questão da educação. E, guindado ao poder e sabedor das dificuldades que passa a educação brasileira, o que o senhor teria como projeto, como solução para esses problemas? Meu caro Antônio, agradeço muito a oportunidade da pergunta. Quero dizer que sou filho de professora da rede estadual de ensino. Era uma professora sofredora que sonhava em se aposentar e que faleceu aos 58 anos indignada com a falta de respeito do governo em relação à classe dos professores. E não é deste governo que está aí que o deputado Carlos Médici representa. A falta de respeito é desse governo e de tantos outros que passaram pelo Estado de Minas Gerais, inclusive do meu próprio partido. A classe dos professores é a classe seguramente mais desvalorizada do Estado. E eu tenho um compromisso, talvez o principal compromisso, é com a educação do nosso Estado. Mandei uma carta para um único segmento apenas, que é o segmento dos professores. E devo dizer que, como parlamentar federal, e aqui assumo um compromisso público, eu nunca vou contra o interesse de professores do Estado de Minas Gerais e dos municípios mineiros. Nunca vou votar contra os interesses de professores do Congresso Nacional. Há muito o que ser feito e o mandato parlamentar servirá para aparelhar as escolas de Passos e da nossa região, de fazer políticas de valorização salarial e de carreira dos professores, que os professores não sejam desrespeitados, como nessa lei agora, que os proíbe de consumir a merenda nos intervalos das escolas, uma economia absolutamente porca e que desestimula os professores do trabalho. Tem um compromisso grande de garantir que os percentuais de 25% constitucionalmente assegurados para a educação sejam cumpridos em cada um dos municípios, em todos os estados da República. Portanto, o meu compromisso com a educação é do tamanho desse teatro, é do tamanho dessa cidade, e eu vou trabalhar muito para que as nossas crianças sejam bem educadas, porque uma vez bem educadas, não irão para o ócio, não irão para as drogas, não irão para o mal feito. É preciso garantir o futuro do país, e o futuro do país passa necessariamente pela melhoria da educação e do ensino. Um minuto. Professor Rodrigo, doutor Rodrigo, suas palavras foram providenciais a respeito do tema. Infelizmente, a educação também não se resume só à questão do professor. Não é? E é preciso recursos e, sobretudo, uma nova visão educacional no país, que hoje, inclusive, a candidata do meu partido está com uma bandeira de fazer a escola em tempo integral. Claro que isso não será algo da noite para o dia, não é? É preciso tempo, é preciso amadurecimento, é preciso melhorar a escola atual para dobrar o atendimento, para dobrar a questão do ensino integral. Não se pode dobrar uma escola que já é ruim, precisa melhorar para depois fazer isso. Obrigado. Agora o próximo a fazer a pergunta é o Renato. E surgiu um problema aqui, porque nós temos 5 e ele escolhe agora e a gente define depois como fazemos por sorteio. Tá certo? Não, mas para ser parceiro, vou perguntar para o Jefinho, que foi meu colega na Câmara, então. Que um grande companheiro. E parabenizar a Folha, viu, Parreira, pelo trabalho, pelo debate, que eu acho que é uma forma democrática da pessoa analisar o processo político, aproximar mais desse momento de escolha, que é tão importante para o nosso povo, para a nossa população. A pergunta, Jefinho, Jefferson Faria, nosso doutor, a pergunta que eu te faço é em relação à maioridade penal. O senhor é contra ou a favor desse tema tão polêmico e tão importante para o nosso país?
E se for eleito, qual a sua posição, o que você pretende fazer no Congresso Nacional para abordar esse tema complexo, mas que precisa ser tocada a ferida, precisa ter coragem para enfrentar esse tema. O tema é importantíssimo pela realidade nacional, estadual, municipal. Luiz Flávio Gomes, dos grandes juristas que a gente tem na atualidade, ele expõe o seguinte, que o menor de idade vota, faz amor e mata. O que eu penso que ocorre no Brasil é o seguinte, o crime hoje é organizado. Ele está muito mais organizado que nas nossas próprias instituições políticas, viu, Renato? Então, há necessidade, na minha opinião, de redução da idade penal, nessa questão aí da condição de se condenar um menor de idade, é importantíssimo, tendo em vista que os menores estão se associando, se organizando, matando, traficando, roubando, furtando, deixando a nossa sociedade aos prantos, e nós não podemos ser egoístas de falar o seguinte, eles estão matando entre eles. O político que fala isso, ele deixa de ser político para ser politiqueiro. Então eu penso o seguinte, na atual conjuntura do nosso país, na atual conjuntura das instituições que estão se organizando, PCC, Comando Vermelho, aqui em Passos também se organizando, ou tem uma retificação dessa questão, ou nós mesmos seremos as próximas vítimas. E o governo, seja federal, seja estadual, seja de qualquer lado que for, ele não pode se dar o direito de falar assim, ah não, mas é o social. Para a atualidade, não é o social, é a condição do ser humano de estar vivo ou não. Eu sou a favor, e se eleito, pelo conhecimento jurídico, pelo conhecimento de polícia, que se reduza para 16 anos a idade penal. Eu agradeço a pergunta. Um minuto, né? Obrigado pela resposta. É um tema complexo, mas que eu tive a coragem de tomar frente. E sou coautor de um plebiscito para que a população brasileira escolha se reduz a maioridade ou não. E quando eu assinei esse plebiscito, para mim foi um motivo de muito orgulho, porque fui questionado, fui perseguido pela grande mídia, mas tive coragem para colocar o dedo na ferida e fazer o que a população brasileira quer, porque 93% querem a redução, porque nós não podemos ver a impunidade acontecer, a certeza da impunidade. Nós temos que impor limites, não que isso vai resolver o país. Nós temos que fazer escolas, lazer, fazer opção para esses adolescentes, igual eu já fiz no Sindicato Rural, que é pequeno, mas pensando no Brasil, nós temos que dar opção para todos. Mas também temos que ter limite, porque todo mundo está sentado aqui, que venceu na vida, teve limite. Seus pais tiveram que ser duros, rígidos, e quem não tem limite não cresce. E a adolescência está muito complicada nesse país. Eu vou até ao fim para lutar esse tema tão importante, que é a redução da maioridade penal. Muito obrigado, candidato. Agora, a pergunta é do Jefinho, por falta de opção, a pergunta será feita ao candidato Antônio Carlos Duarte, que não foi inquirido ainda. Fique à vontade. Minha preocupação, como todos notam, sabem, principalmente em questão de corrupção. Eu queria saber do doutor Antônio Carlos Duarte, se ele acredita que o 5º Constitucional, a indicação de nossos desembargadores, a indicação de nossos ministros das Cortes Superiores, pode levar à ingerência política e ao favorecimento da corrupção. Eu agradeço. Eu não creio que possa levar ao favorecimento da corrupção, não. Porque os cargos da magistratura são dispostos numa regulamentação constitucional e pode-se dizer que qualquer integrante do 5º Constitucional que venha a fazer parte de um tribunal será tão ou mais até eficiente e responsável quanto os outros. De forma que
Eu não vejo, a priori, essa colocação assim, que possa ser feita de maneira taxativa. Claro, pode, obviamente, acontecer, a corrupção está graçando em todos os lugares, em todos os setores da vida, da sociedade, a corrupção está em todos os poderes e o judiciário também não escapa da questão da corrupção. Mas não creio que isso aí seria um ponto, um tônus de favorecimento à corrupção, né? Depende, evidentemente, da galhardia, depende da honestidade, da dignidade daquele que exerce uma alta função como essa. Um minuto. Temos, pelos noticiários, pela imprensa escrita, falada, televisada, situações onde ministros e desembargadores optam em fazer uma votação, fazer um julgamento de valor totalmente fora do que é exposto, totalmente fora do libelo. Isso aí não haveria possibilidade de ser pela atuação política, pela indicação de ministros e desembargadores, pelo governador de estado, pela presidente, pela sabatina do Senado Federal. Será que, às vezes, o interesse do nosso político é maior do que cumprir a própria justiça? É meu questionamento. Obrigado, candidato. Nós encerramos, assim, o terceiro bloco e o terceiro bloco. Nós, por uma questão de ordem aqui da direção da rádio, da Folha da Manhã, e pelo bom andamento do debate, que ainda não alcançamos nem uma hora, nós estamos propondo aqui para os candidatos, não para os partidos, que isso já foi feito, que ao invés de uma rodada de perguntas, seriam feitas duas, que nós temos tempo para isso. As perguntas vocês vão sortear. Alguém se opõe que seja feita por duas rodadas? Duarte, Rodrigo, Jefinho, Mélis, Renato. Então está aprovado. Então, pelas perguntas agora, vocês... se vocês quiserem. Então agora os candidatos vão sortear as perguntas. E pela ordem de sorteio, o primeiro a tirar é o Rodrigo. Então a pergunta a ser feita para o Rodrigo, pelo sorteio. Se fosse para o senhor escolher seu maior projeto a ser defendido dentro dos próximos 4 anos, se eleito, qual seria o principal deles? Olha, essa pergunta é muito difícil porque a gente tem tantos projetos, tantas intenções, que estabelecer uma prioridade talvez seja algo temerário. Mas talvez o projeto, de uma maneira ampla e até conotativa dessa nossa candidatura, seja o projeto de ser um político pleno, um político bom, que honre a coisa pública, que honre o seu mandato e o apoio dos eleitores. Há muito que ser feito no Congresso Nacional em relação à segurança pública, em relação à educação, à saúde, à mobilidade urbana, ao desenvolvimento econômico, ao fim da guerra fiscal. Mas talvez o Brasil mereça aquilo que nós já falamos nesse debate, mereça de maneira prioritária. É uma mudança no sistema político brasileiro. Uma reforma política que faça ouvir o reclame do povo de que não aguenta mais a classe política atual, de que precisa de mudança, de que precisa colocar pessoas com ficha limpa, com compromisso com o cidadão, pessoas que não tenham por profissão a política e que a política seja uma consequência na vida. Isso é fundamental para que nós possamos construir as grandes reformas estruturais da sociedade brasileira. Isso atinge diretamente a nossa comunidade, a nossa região. Na medida em que tivermos um sistema político mais transparente, mais rígido, com uma classe política mais comprometida, você pode ter certeza, Parreira e ouvintes, que muito vai mudar no nosso país. Que os 440 bilhões de reais que o Brasil perde por erro de projetos em contratos, isso vai acabar e esses recursos vão ser destinados aos hospitais, às escolas, às creches. Mas é preciso ter coragem para mudar.
Infelizmente, a classe política atual, com exceções à verdade, não tem o comprometimento de mudar o sistema político, porque já ganharam as eleições assim. Eu, independente de ganhar ou não, com esse sistema, eu tenho um compromisso de mudança na política brasileira. Obrigado, candidato. Agora quem faz o sorteio da pergunta que vai responder é o candidato Carlos Médici. Por favor, escolha uma pergunta. Pergunta: a maior parte dos problemas de segurança registrados em Passos e na maioria das cidades da região envolve menores, deputado. Se eleito, como o senhor poderá ajudar a resolver esse problema? Eu tenho a impressão que esse é um problema, não é da nossa região, né? Não é de Minas, e ele é do Brasil. Problema crônico e muito situado no problema das drogas. E o governo de Minas vem fazendo um trabalho formidável nesse sentido, com os CRAS, com todo o apoio, inclusive com a Bolsa, às famílias, ainda que em projeto piloto, para sustentação da recuperação das crianças que pegaram um caminho diferente. Mas a verdade é que segurança depende de nós, não depende só do policial militar. Depende do pai, depende da mãe, depende da sociedade como um todo. Nós tivemos aqui a oportunidade de termos um secretário de segurança de Minas Gerais, aqui de Passos, Dr. Maurício, que o Rodrigo já citou. E Passos continuou reincidindo, mas melhorou. Mas lá, eu estou dizendo isso em São Sebastião, porque depende das pessoas. Nós fizemos um projeto onde foi a pioneira, com câmeras nas ruas, com a guarda municipal, com equipamentos, com bicicletas, com rádios, com coletes, tem uma sensação de segurança. O nível de criminalidade lá é infinitamente menor que o daqui. Agora, repito, não é um problema de Passos, não é um problema de Minas, é do Brasil. E passa pelo governo federal muito desse trabalho da melhoria da segurança. Porque não há investimento federal. O governo federal fez para a Copa do Mundo e não faz agora, na campanha política, está dizendo que vai fazer também para os estados e municípios. Mas é a distribuição de recursos federais que não chega. Cada prefeitura gasta mais de 5% do seu orçamento ajudando a segurança, que é a ação do Estado e que deveria ser do governo federal. Obrigado, deputado. Quem responde agora é o Antônio Carlos Duarte, que vai escolher a pergunta que lhe será feita. Candidato. Se eleito, o senhor votaria a favor do financiamento público de campanhas eleitorais? Esse é um problema seríssimo hoje e que afeta inclusive a democracia brasileira. Eu votaria sim pelo financiamento público de campanha, porque o que se vê hoje, infelizmente, é uma desigualdade gritante em relação aos recursos disponíveis para os candidatos da Justiça Eleitoral. Né? Então é preciso que haja um parâmetro, pelo menos, e um controle maior com esse financiamento público das campanhas. Então eu sou favorável a isso, acho que há muita corrupção nesse setor, acho que mesmo com todas as medidas, com todas as providências, com todo o esforço da Justiça Eleitoral, ainda se consegue burlar todas as regras e, evidentemente, que um financiamento público de campanha talvez fosse algo mais democrático, não é? E que realmente poderia barrar muita coisa de ruim e de errado que sempre aconteceu nessa época. Obrigado. Agora, quem escolhe a pergunta é o candidato Renato Andrade. Lembrando que essas perguntas foram feitas pelos leitores da Folha e pelos ouvintes da Rádio Nossa Missão. Estão sendo feitas por sorteio. Candidato, muito se fala em mensalão.
mas a distribuição de verbas para os candidatos e suas regiões no orçamento do Congresso também não é uma forma de mensalão, já que, na maioria das vezes, isso é uma troca pela aprovação de projetos do governo? Exatamente. Eu acho que tudo que for feito para coibir a corrupção, a manobra, a troca, tem que ser empenhado de forma austera, de forma que a gente consiga realmente ter uma política limpa, transparente, uma política que o grande interessado seja o nosso povo. E eu tenho muito orgulho de ter sido avaliado no dia 20 de dezembro de 2013 pela revista Veja, na 31ª colocação no Brasil, em melhor gasto público, combate à corrupção e relação entre os poderes. E um ranking político também me deu a 1ª colocação em alguns meses, a 2ª colocação em alguns outros meses. Isso mostra que nós fazemos uma política limpa, séria, e tudo, principalmente o mensalão, quem está do lado do mensalão tem que ser coibido, tem que ser criticado, porque nós não podemos falar numa política limpa, falar numa ética política, se a gente defende essas pessoas. Eu acho que a gente tem que ter calma, o momento é de escolha, o mensalão foi uma mancha no nosso país, e agora, na época de eleição, é que a população brasileira pode julgar. Ela vai julgar através do voto, ela vai julgar através da escolha. Então, o mensalão foi uma mancha na nossa história. E qualquer ação nesse sentido, ela tem que ser repugnada por todos nós. E eu tenho certeza que todos pensam, todos da classe política, pensam dessa forma. Então, a pergunta, ela é complexa, mas tem que ter pulso, tem que ter vontade de mudar a história do país na prática. Muito obrigado. Agora, a pergunta associada é para o candidato Jefinho. Escolhe uma pergunta. Obrigado. Candidato, como o senhor vê o surgimento de novos nomes na atividade política da região e o aparecimento de candidatos de outras regiões? Isso atrapalha a sua campanha? Principalmente pelo fato de ser advogado e conhecedor de leis, eu tenho que respeitar a Constituição da República. E respeitando a Constituição da República, eu tenho que respeitar a democracia. Porque, em que pese alguns comentários que surgem, nós somos candidatos que têm o direito de buscar voto onde quer que seja. Então, ou se muda a lei através dos seus representantes, ou vão buscar voto onde quer que seja e tentar ser eleito. Eu penso o seguinte: o surgimento de novos candidatos pode se dar pela busca de melhorias para a nossa sociedade, pelo descontentamento com algumas situações. Eu acredito sim que Passos tem que ter seu deputado federal e seu deputado estadual, mas eu acredito sim que a democracia tem que ser respeitada e quem quiser ser eleito que põe o pé na estrada. Eu sinto na pele, em algumas situações aqui na cidade, falo assim: mas você está atrapalhando outro candidato. De forma alguma. Eu respeito todos os candidatos, tenho amizade com o candidato Renato Andrade, respeito demais Rodrigo Pacheco, Dr. Antônio Carlos Duarte, respeito muito o ex-ministro, deputado federal e secretário de Estado, Carlos Médici, mas acredito sim que a eleição, a busca de votos, é um ato democrático que tem que ser respeitado. Quem usar desse pressuposto, dessa situação, não está pensando que quem faz a lei são nossos próprios representantes. Muda-se a lei, então, muda-se a maneira de votos e a maneira de legenda. Eu mesmo fui vítima de uma legenda. Sou o nome colocado aqui em Passos e não fui eleito. Eu tive que entender e buscar novos caminhos. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Mais uma rodada agora. Quem faz a escolha de sua pergunta é o candidato Rodrigo Pacheco.
Candidato, o restaurante popular daqui de Passos está quase pronto, mas parece que não há interesse da Prefeitura para colocá-lo em funcionamento. Ele foi construído com verba federal. O senhor acha interessante que ele funcione? Se eleito, o que poderia fazer para ajudar para que ele começasse a funcionar? Olha, eu devo dizer que o Restaurante Popular é uma iniciativa absolutamente interessante para a população de Passos, especialmente para aquela com a qual eu tenho o maior compromisso, que é a população mais pobre da cidade. Infelizmente, divergências políticas, falta de vontade política não tenha permitido que ele tenha sido ultimado, que ele tenha sido finalizado. Mas é uma iniciativa própria, interessante, que eu, como deputado, vou incentivar, não só em Passos, como em todas as cidades que comportem esse tipo de restaurante popular. E devo dizer que o meu compromisso como parlamentar é destinar as minhas emendas parlamentares e tudo quanto houver de convênios e projetos na União, porque o recurso está na União e recurso há para todas essas iniciativas, não é? Basta que haja vontade e prestígio político junto ao governo federal. Eu vou me comprometer a levar esses recursos não só para o restaurante popular, mas para todas aquelas iniciativas que sejam bem-vindas e de benefício das pessoas de Passos. E devo dizer também, caro mediador Parreira, e para todos os ouvintes e todos os presentes, que independente de quem esteja na Prefeitura Municipal de Passos e das outras cidades onde, se Deus quiser, nós vamos ter uma boa votação, o meu compromisso é com o povo. E se precisar passar por recursos na Prefeitura, independente de quem lá esteja, esses recursos passarão vindo do deputado Rodrigo Pacheco. Nós temos que compreender, nós aqui da classe política, Renato, Carlos Melles, Jefinho, doutor Antônio Andrade, que nós não somos concorrentes propriamente, todos nós podemos ganhar a eleição, basta que cada um trabalhe direito, buscando o voto e buscando a conquista do voto junto ao eleitor. E que nós temos um inimigo comum, um adversário comum, que não somos nós entre a gente. Nosso adversário comum é a pobreza, é a falta de vontade política, é a corrupção, é o desrespeito com a coisa pública, é isso que nós juntos temos que combater. E o meu compromisso em relação ao restaurante popular é um compromisso feito independente com quem esteja na Prefeitura Municipal. Obrigado, deputado Carlos Neves, história e pergunta. Deputado, as cidades da região não recebem há anos qualquer investimento no ensino superior. O mais recente foi o IF Sul de Minas. O senhor sabe quais os cursos que são ministrados aqui? O que poderia ser feito para buscar cursos gratuitos de qualidade para a nossa região junto ao governo federal? Olha, a gente fala muito, a maior deficiência nossa não é no ensino fundamental, é no ensino médio e na nossa região no ensino superior. O nosso maior desafio nesses 20 anos foi juntarmos Passos, Paraíso e Guaxupé para a gente fazer a Universidade do Sudoeste, mas de graça. E o governador Anastasia deu esse presente a nós agora, iniciando por Passos. Essa talvez seja a maior conquista de quase 20 mil alunos em Minas Gerais poderem estudar de graça, ter a oportunidade da educação. Isso é formidável e participamos todos apoiando esse projeto. O ensino médio é fundamental e há um investimento no ensino médio, mas ele tem que ser muito mais direcionado realmente às demandas e à vocação da região. E quando a gente fala em educação, o Rodrigo tocou rapidamente na educação e no governo que eu represento. Hoje os jornais trazem a melhor IDEB do Brasil em Minas e muito aqui na nossa região. Nossa região, os professores estão de parabéns. A gestão do ensino e as nossas crianças também. A educação é um processo, é um método contínuo. Nós primeiro optamos pela inclusão de todos e agora pela qualidade da educação. E é assim que nós vamos continuar perseguindo, porque, repito, a nossa região carecia de uma universidade de graça. E implantamos agora com a gestão firme e eficiente do governador Antônio Anastasia. Obrigado. Pergunta agora, quem vai sortear é o Antônio Carlos Duarte.
Lembrando que essas perguntas foram selecionadas e enviadas dos leitores e ouvintes da Rádio Nossa Missão. A pergunta ao candidato: além da Casa do Menor que está sendo construída, que outros projetos o senhor apresentaria, caso eleito, para ajudar na recuperação dos infratores, menores infratores? A questão do menor infrator, não aqui em Passos ou em outros locais, ou no país inteiro, merece uma política municipal a respeito que possa viabilizar outros estabelecimentos para que possa cuidar do menor infrator. Mas estabelecimentos que pudessem dar a eles a oportunidade de estudar, de aprender, de encaminhar-se para o mercado de trabalho com alguma profissão, ou algum pendor que ele tenha, que queira desenvolver, né? Eu acho que a cura de todos na questão do ato infracional, da prática da violência e de todos esses que os menores acometem, ou cometem contra os outros, ou praticam aí por toda parte, devem ser tratados com algum tipo de atividade de acompanhamento, e para isso, evidentemente, que outras casas devem ser abertas para esse fim, não é? E com o concurso também da própria sociedade. A própria sociedade também é bem interessada. Não se pode querer que tudo seja feito pelo Estado, ou vamos esperar tudo do Estado, mas é preciso que a sociedade, em uma parceria com o Estado, possa alavancar projetos, aproveitando ideias das associações de bairros, das associações comunitárias diversas, para que se fomente outras formas de tratamento e de cuidados desse menor, não é? Principalmente com relação, às vezes, à deficiência de atividades esportivas, e para que ele possa gastar suas energias e se curar, digamos assim, do crime, da mazela, da infração. Muito obrigado, candidato. A pergunta agora, quem vai escolher para fazer e responder é o candidato Renato Andrade. Lembrando que a partir das 14 horas o debate é com os candidatos a deputado estadual. Candidato Renato Andrade: mantidos os atuais números das pesquisas, Minas Gerais terá um governador eleito pelo PT. Na sua opinião, o que vai mudar na administração pública estadual, se isso ocorrer? Parreira, eu acho que se mantiver a honestidade, a forma com que o governador Anastasia, o governador Aécio Neves e o atual governador Alberto Pinto Coelho, que é o presidente estadual do meu partido, se eles mantiverem a honestidade, o caráter, a vontade de fazer a boa política, fazendo obras, porque nesse governo foram feitas mais de 250 ligações asfálticas para as cidades que nunca tiveram, para cidades que ficaram esquecidas. Se tiver essa conduta de fazer uma farmácia popular, fazer um hospital regional em várias regiões do estado, se o governo, que eventualmente puder ganhar a eleição, ele mantiver essa fase de desenvolvimento que nós vivemos no nosso estado de 12 anos para cá, eu já acho que é uma grande vitória. Eu já acho que são conquistas que foram benéficas para o nosso povo, porque quem não se lembra que há 12 anos atrás o nosso estado vivia um grande caos, total descontrole, nós não sabíamos para quem estava devendo, quem que ia fazer, como é que ia ser, era um estado de Minas Gerais totalmente sem rumo. Então a gente tem que reconhecer na política, gostando ou não, que o governador Aécio Neves fez a história em Minas Gerais, que o governador Anastasia continua esse trabalho, mas no mais importante de tudo, no caráter, na vontade de fazer a boa política, na política do bem, que é onde eu me espelho, que é onde eu penso que é o caminho de mudar esse país. Política não pode ter maldade, não pode ter jogo sujo, não. A política tem que ser limpa. A política tem que ser, o grande beneficiado é o povo. A política tem que ser feita de forma correta,
E o governo de Minas, os 3 governadores, eles caminham dessa forma. O secretário Carlos Médici participou do governo também de forma limpa e honesta, e nós temos aí o que mostrar. Obrigado, candidato. O último dessa rodada, o Jefinho faz a escolha da pergunta e a responde a ela. Candidato, qual o pensamento do senhor sobre o voto distrital, o voto obrigatório e da união de pessoas do mesmo sexo? Mais uma vez, eu vou expor que, sendo advogado, cumprindo a lei e fazendo da lei a minha profissão, eu respeito a Constituição da República. A respeito desse assunto tão polêmico, da união de pessoas do mesmo sexo, eu exponho o seguinte: se regulamentado, eu tenho que respeitar. Se legalizado, eu tenho que respeitar. Então, se está legalizado, eu respeito. Porque o agente público não pode se valer de vaidades pessoais para criticar o próximo. Se eu sou candidato a deputado federal, se eu sou candidato a prefeito de Passos, se eu sou candidato a vereador, eu respeito a lei. Eu exponho minha posição pública como agente público. E a minha intimidade eu vou guardar para o Jefinho quando ele chega na casa dele, quando ele vai conversar com a noiva dele, quando ele vai conversar com os amigos pessoais dele. A respeito do voto distrital, eu penso o seguinte: várias regiões de Minas podem ficar sem seus representantes pela maneira que se expõe a atual conjuntura referente às eleições. A mudança ou não da situação do voto, eu acredito que pode partir do próprio cidadão, em um plebiscito, em uma campanha, igual fez com o desarmamento. Ouve-se a sociedade e depois age-se em função dela. Então, referente à união do mesmo sexo, eu respeito a lei. Referente ao voto distrital, eu gostaria primeiro de ouvir a sociedade, porque tudo é em função do povo. O direito vem do povo e ao povo deve voltar. Obrigado, candidato. Partimos então agora para o 5º e último bloco do debate, com as considerações finais de cada candidato, quando cada participante terá 3 minutos para suas derradeiras ponderações, na ordem já fixada em sorteio. E pela ordem, o primeiro a falar nesse bloco é o candidato Antônio Carlos Duarte. Bom, as minhas considerações finais, eu preciso dizer que estou muito satisfeito com essa iniciativa do debate, que fortalece aí o aprimoramento das candidaturas. E eu queria dizer o seguinte, que eu esperava também que houvesse um questionamento mais profundo sobre uma questão crucial para a sociedade brasileira, para todos nós, que é a segurança pública como um todo, né? E aqui acho que não foi bem tratado desse tema, porque não foi ventilado. Aqui o colega Jefinho da polícia e todos aqui que já estudaram o tema, eu creio que é um tema recorrente e que merece de todos nós uma reflexão profunda, porque a violência crescente está aí aplacando-se sobre todos nós. Nós sabemos, por exemplo, que os crimes contra o patrimônio são quase 50% do total dos delitos praticados no país. Isso é baseado em fontes do próprio Ministério da Justiça, não é? E os entorpecentes com 25%, e aí vai distribuindo. Uma outra situação também crítica é a questão dos homicídios, não é? Os homicídios, que 5% das mortes violentas no país são por homicídios. E, infelizmente, eu tenho que dizer aqui que as polícias, tanto a militar quanto a civil, não conseguem, a primeira, a devida prevenção, e a segunda, também pouco faz ou pouco consegue em termos de apuração para responsabilização penal dos praticantes de delito, não é? Então,
Esse é um quadro que se torna alarmante. Mas o que fazer? O que fazer diante dessa situação? Essa situação exige providências imediatas, não é? De início, evidentemente, um reaparelhamento, uma reciclagem, uma nova filosofia de atuação policial, um investimento maior no compartilhamento de dados da inteligência policial, não é? Para que possa serem coordenadas de uma ação eficaz. Um reforço também seria o incentivo à criação por muitos municípios da chamada guarda municipal. Mas evidentemente que isso é um paliativo, né? A causa é bem outra, é bem mais profunda, é bem mais longe. Ela está na questão social, na miséria, na pobreza, na desigualdade, na falência das cidades que cresceram atabalhoadamente, sem condições de oferecer as menores perspectivas para a pessoa. Muito obrigado a todos pela atenção. Eu fiz esses comentários aqui porque eu achei necessário, mas estou muito satisfeito aqui com o debate. Obrigado, candidato. Agora, as considerações finais do candidato Jefinho. Trago novamente minhas homenagens à Folha da Manhã, Rádio Nova Missão, jornalista Carlos Parreira, pelo brilhante evento, a todos que aqui participaram, a todos os partidos políticos, a todos da imprensa, aos amigos em geral. Data vênia, eu ouso divergir em parte do pronunciamento das alegações finais do doutor Antônio Carlos Duarte, no sentido que hoje no Brasil o assunto imediato referente à criminalidade, à segurança pública, é a revisão da nossa lei penal. Se não revisar, o menor vai continuar matando, vai continuar roubando, vai continuar fazendo crime de acordo com o que ele quiser. A gente tem que saber separar aquele menor que realmente foi vítima da sociedade com aquele menor que é tendente ao crime. Eu tenho essa experiência, o doutor Rodrigo Pacheco tem essa experiência, sua própria assessoria pode ter essa experiência de que, se não houver uma revisão em questão legal, a gente não chega em lugar nenhum. Quando vereador, fui criador do anteprojeto da Guarda Municipal, do anteprojeto da Secretaria de Segurança Pública, está aqui vereadores que cumpriram comigo o labor desses projetos. Conseguimos a polícia do meio ambiente na cidade. Por quê? Porque a gente tem uma visão de que existe aquele criminoso que veio do social, mas existe o criminoso tendente ao crime. Eu comandei uma viatura que chama Rotan 12 anos. Eu tive a experiência de conviver com menores, vítimas da sociedade, mas eu tenho uma tristeza de falar para os senhores. Tem criminoso que ele tem a tendência de praticar o crime e ele não vai ser recuperado. E se a gente não pensar em punir, em trancafiar, infelizmente, esse criminoso, amanhã seremos sua próxima vítima. E a gente só vai acordar para essa questão quando a vítima for nosso filho, for nossa esposa, e não acordaremos nunca, que poderá sermos nós mesmos. Então, eu acredito que o ato imediato para que possamos ter dias melhores em condição social é a revisão da lei penal. E o social, se o governo, ou quem quer que seja, presidente, governo, prefeito, vereadores, foi omisso até então, temos que pensar para daqui 10 anos, porque não é tão simples assim. Então, senhores, senhoras, representantes, a solução imediata para a questão de segurança pública da nossa região é nossos representantes acordarem que a questão é mais séria do que eles imaginam. Agradeço a todos. Obrigado, candidato. Agora, para suas considerações finais, o candidato Carlos Melles. Muito bem. Eu primeiro, minhas considerações é agradecendo a Deus essa oportunidade formidável do ato democrático, cumprimentar a Folha, esse jornal regional, aí transcende a minha admiração pessoal pelo Carlinho, pela Maria, esses 30 anos aí fazendo o que há de melhor para a nossa região.
a nossa rádio, que nova missão. Eu queria, até pelo tempo, né? A gente fala muito em renovação, a gente fala em mudanças. Eu não sei se é porque eu vivo 24 horas em mudança na minha cabeça e renovo ela toda hora, numa ansiedade, numa forma de ver a nossa região melhor, mais oportunidades para a nossa juventude. Mas eu acho que nós vamos dar, eu vou passar rapidamente aqui, até para não ter as dúvidas, o Rodrigo chegou a mencionar, um 4.6, tem dinheiro ou não tem dinheiro? Olha, trechos em andamento concluído de Caminhos de Minas, Nova Resende terminado, Pimenta Iguapé terminado, Bueno Brandão terminado, Santa Rita de Jacutinga concluído. Trechos contratados, Bambuí, Piuí, Andrada, Jacutinga, enfim, uma enormidade de obras. E nesse aspecto é que a gente às vezes, nós não somos bem informados. Mas eu queria, ao terminar, e peço ao Rodrigo que ele leve uma consideração quase que paternal, que eu tenho filho da sua idade. Ele falou muito em financiamento público e privado, falou do governo e falou da reforma política. Mas eu queria te dizer, Rodrigo, e acho que você vai ser um grande deputado se eleito pela formação, pela competência, pelo caráter, mas politicamente, eu perguntei, primeiro, Ney Chabur, devo entrar, você me ajuda? Castejon, se posso? Delcio Carano. Eu comecei sabendo se eu poderia somar com eles. Segundo, você faz essa colocação da reforma política, mas as suas placas não tem que governo você apoia, se é o federal ou estadual. Ela está anônima, e você fala da reforma política. Então é preciso da gente mostrar a cara, que lado nós estamos. Eu estou do lado do Pimenta da Veiga, do Aécio Neves, estou do lado do governo que fez por Minas, e que fará o melhor para o Brasil. Essa conscientização e o debate traz. O debate é a forma melhor, Parreira, isso é formidável. Eu brinquei com o Parreira, se nós não podíamos ficar o restinho do dia aqui fazendo o debate. Porque é assim que nós vamos crescer, trazer, não as verdades, mas a discussão para a sociedade. E por isso, nesse aspecto, eu sou absolutamente favorável ao voto distritral e o fortalecimento da nossa região e votar em candidatos realmente da nossa região. Um abraço, parabéns a todos. Obrigado. Obrigado, candidato. E agora, pelo sorteio, a manifestação do Rodrigo Pacheco. Agradecendo muito a organização do evento, essa oportunidade realmente singular da gente poder fazer democracia na nossa cidade, na nossa região. Eu gostaria de dizer que o meu slogan de campanha é renovação e compromisso. Renovação porque eu nunca fui político e, indignado com a classe política atual, resolvi ser candidato com o apoio de uma série de pessoas. E conversei muito, deputado Carlos Médici, antes de me candidatar, com pessoas que para mim são muito especiais e muito caras. O meu ex-prefeito José Hernando da Silveira, meu amigo, o Armando Costa, foi presidente do PMDB, o Marcos Lima, ex-deputado federal, colega do senhor, também representando o sul de Minas, o Joaquim de Melo Freire, com quem conversei muito, Cosimo Baltazar de Freitas, Márcio Maia. Todos eles me deram autorização e me apoiam nessa caminhada. E eu quero dizer que essa renovação representa muito para o nosso momento. Há muitos anos não temos um deputado efetivamente eleito, em razão de azares do Alexandre Maia, do Renato, que tomara tenha melhor sorte, mas nós precisamos retomar a nossa representação política no Congresso Nacional. E não se faz isso sem a outra palavra do meu slogan, que é o compromisso. Estou cansado também, tanto quanto vocês, dos políticos sem compromisso. Daqueles que anunciam e não cumprem, daqueles que prometem e não cumprem, e é por isso que todas as realizações que eu fizer como parlamentar, primeiro virá o recurso para depois a gente anunciar. Todas essas iniciativas que nós vamos fazer para bem de Passos, que compromisso que eu já fiz, com a reforma política brasileira, com a saúde do Brasil através do projeto Saúde Mais 10, que vai destinar 10% do produto interno bruto para o Sistema Único de Saúde, que vai ser um choque na saúde pública nacional. A saúde da nossa cidade através da Santa Casa, do Hospital do Câncer, do Otto Krakauer, do Hospital São José, que terá também abertura conosco, evidentemente, com a Comunidade Sagrada da Família, que cuida dos dependentes químicos, com a Faculdade de Medicina que virá para Passos, com as muitas escolas da cidade, com os cursos técnicos, com a FESP, que terá abertura e tem o apoio também do Fábio nessa empreitada,
Todos esses compromissos, uma vez realizados, só serão anunciados depois que o recurso estiver na conta e a obra já empenhada para poder ser realizado. Nós temos que ter essa transparência, nós temos que ter esse respeito com o povo de Passos, com o povo da nossa região. Em relação à segurança pública, a valorização das polícias, a melhoria da justiça brasileira com o fim da impunidade, que é o grande mal que nós vivemos hoje aqui, que é com a impunidade daqueles que cometem crime e não são punidos. Criar um ambiente de negócio que valorize a vocação da nossa cidade, que é do agronegócio, que é da indústria de confecção, que é a indústria de móveis. Menos burocracia das entidades de governo e maior estímulo à produção e à geração de empregos. Mas o meu compromisso maior, devo dizer, deputado Carlos Melles, não é com os políticos necessariamente que devem me dar autorização para ser candidato. É com o povo pobre que merece uma candidatura viável. E se vocês me derem o carinho e o respeito de me der a votação aqui em Passos, eu vou ser deputado eleito, se Deus quiser, respeitando muito essa cidade. Obrigado, Rodrigo Pacheco. E agora, finalmente, o último a participar desse bloco, para suas considerações finais, é o Renato Andrade. Quero começar agradecendo a Deus pela oportunidade, que sempre me deu a sorte de representar Passos, o sul de Minas Gerais, durante 1 ano e 3 meses. Quero agradecer à minha família, aos voluntários da nossa campanha, que pregam placas, adesivos, acreditando na boa política, na política de compromisso, na política de trabalho. E quero dizer também do meu agradecimento a toda a população de Passos, da região, que tem me recebido de forma calorosa, acreditando que a gente pode ter sim um mandato de 4 anos para trabalhar muito pelo nosso povo, porque, como foi citado aqui, a burocracia é muito grande, mas quando a gente pode tirar uma foto dessa, comprovando que ali na Penha vai ter um ginásio olímpico, para mim é motivo de muito orgulho. Quando eu posso ver uma foto dessa, da BR-146, que o secretário Carlos Melles ajudou, que vários deputados ajudaram, mas que hoje é uma realidade, que a Comissão Pro BR-146 fez todo o empenho, e que eu tenho orgulho de ter concluído o projeto, de ter arrumado as licenças ambientais e passar lá naquela estrada e ver a obra acontecer, para mim é outro orgulho. Quando eu vejo a Faculdade de Medicina ser história da nossa cidade, que vai refletir na nossa saúde diretamente, porque a população pobre, que sem dúvida nenhuma é a minha maior base eleitoral, vai ser a grande beneficiada. Vão ser vários médicos formando todo ano na nossa cidade. E aqui está datado dia 30 de outubro de 2013. Trabalho nosso que começamos e que vai se tornar realidade em breve. Isso é muito importante. Quero dizer também das cirurgias eletivas, que nós conseguimos mais de 3 milhões de reais, que vão ser beneficiadas 2.500 pessoas na nossa cidade, das quais 1.430 já foram operadas de cataratas. São pequenas cirurgias, mas muito importantes para essa classe, que na maioria das vezes não tem dinheiro nem para comer, não tem dinheiro para a saúde e sofre. E é por esse povo que eu peço a Deus que me dê força, que me dê coragem de enfrentar os desafios, porque o nosso povo merece uma política de resultado. Aeroporto, mutirão da escritura, são 1.500 pessoas, e talvez o Otto Krakauer, que eu liberei 180 mil reais, que ele ia fechar. Em dezembro de 2012 consegui com o governo 180 mil reais, que não deixou fechar o Otto Krakauer. E a estabilização da festa, está aqui o Elvio Maia, que foi dispensado porque foi contra o estatuto que ia travar a estabilização da festa. Então eu tenho orgulho de estar ao lado do povo de Passos, ao lado do povo da nossa região, nas grandes lutas pelo nosso desenvolvimento. Estou preparado, motivado e com coragem de enfrentar os nossos desafios e fazer muito mais para o nosso povo, fazer muito mais pela nossa população. Obrigado. Parabéns à Folha da Manhã, muito obrigado. Obrigado, candidato. Assim nós encerramos esse primeiro debate entre os candidatos a deputado federal e convidando os ouvintes para participar, para ouvir também o debate às 14 horas com os candidatos a deputado estadual. Gostaria de agradecer ao Antônio Carlos Duarte, Rodrigo Pacheco, ao Paulo Alvi, da nossa missão da Folha que nos auxiliou, ao Tefim, Carlos Melles e Renato Andrade. E agradecer também o Teatro Rotary, por exceção do local, e a competente sonorização do Clezinho Som. Muito obrigado e até à tarde.
FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro.